Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje falar um pouquinho sobre Mateus capítulo 4. Neste capítulo nós temos a tentação de Jesus, temos também o início do ministério de Jesus, Jesus chamando os seus primeiros discípulos e conclui esse capítulo falando sobre a cura de muitas pessoas. No versículo 1 diz que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui, ao que tudo indica, é a ordem cronológica mesmo. Ou seja, no capítulo 3 nós lemos que Jesus foi batizado, a seguir, ou na sequência, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito o levou, mas não o tentou. Ele foi tentado pelo diabo. Inclusive, o próprio Novo Testamento depois vai dizer que Deus a ninguém tenta. No versículo 2 diz que, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Na tradição judaica, o jejum era durante o dia, e ao iniciar a noite, eles faziam uma refeição. O jejum é se abster de todo tipo de alimento. Mateus faz questão de dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E também, alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus provavelmente tenha bebido água, porque quando o tentador aparece, ele tenta a Jesus a comer pão. Mas, independente disso, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e então aí o tentador surge. Quando fala sobre o início do ministério, o começo do ministério de Jesus, lá a partir do versículo 12, diz que João Batista foi preso e Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E então inicia o seu ministério a partir dali, pregando sobre o arrependimento e depois chamando para si seguidores e depois fazendo as curas, os milagres. Eu quero fazer aqui alguns destaques, então, sobre este capítulo. O primeiro é o destaque do versículo 3, sobre o tentador e sobre a tentação, ou seja, as seduções, aquilo que querem nos atrapalhar de ter um relacionamento, de agradar ao nosso Deus, de obedecer ao nosso Deus. É uma tentação que você lê a primeiro momento, nem parece tentação. Ah, você está com fome? Então transforme esta pedra em pães e come. Nem parece uma tentação, então muito cuidado. O tentador, que é o diabo, ele sempre aparece de uma maneira bem sutil. Olha, não tem problema, todo mundo faz, está com fome, é só transformar a pedra em pão e comer, é normal. Então ele tenta normalizar aquilo que é uma tentação, ou seja, uma sedução. Como Jesus responde o tentador? Jesus responde dizendo, o versículo 4, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde à tentação da maneira que nós devemos até hoje responder à tentação. Ou seja, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus e aplicando ela na nossa vida. Esta é a maneira de responder às tentações. É só assim exatamente o que você está fazendo, lendo a Bíblia, procurando conhecer melhor a palavra de Deus e meditar e obedecer aquilo que você está aprendendo por parte da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele responde desta maneira, nem só de pão vive o homem. Então, se alimente da palavra de Deus. Pense, medite, reflita, que todos os dias você possa refletir na palavra de Deus e buscar, logicamente, obedecer esta palavra. Um outro destaque que eu faço aqui é o versículo de número 17, que quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus começou a pregar
e a pregação dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus começou primeiro ensinando. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: eu ensino, a pregação é sobre arrependimento, conversão, mudança de rota, mudança de caminho, mudanças de atitude. Quem segue a Jesus não pode seguir a Jesus fazendo o que fazia no passado, deve fazer agora o que Jesus está direcionando para que se faça em obediência a Deus e à sua palavra. E o último destaque que eu faço é do versículo 19, que Jesus disse para Pedro e André: sigam-me. No momento onde nós ouvimos tanto, né, esse convite: olha, me siga aí nas redes sociais. Jesus já fez isso há milhares de anos atrás, convidando pessoas para segui-lo, e continua a fazer, e que nós possamos ouvir também esse convite de Jesus e continuar seguindo a Ele, porque em Jesus nós vamos conseguir vencer as tentações, nós vamos conseguir viver uma vida convertida, ou seja, uma vida de arrependimento verdadeiro e também uma vida de milagres. Deus abençoe sua vida, forte abraço e até o próximo.